Amém. Graça e paz, igreja. Que dia especial, que igreja maravilhosa, linda que nós temos nesta manhã. Hoje, em comemoração ao Dia das Mães, preparamos tudo isso que os irmãos já estão vivendo conosco. Que seja um domingo agradável, de boas lembranças sobre quem foi, quem é a presença, a figura materna na sua vida. Uma figura que forma cada um de nós para ser, no presente e no futuro, algo muito especial. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã. Nós vamos ler um texto muito pequeno no livro de Mateus, capítulo 13. Verso 45 e 46, a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos ler mais uma vez. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Feche os seus olhos, vamos clamar a presença do nosso Deus. Pai Celeste, nós pedimos nesta manhã para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos complete o vazio, Senhor Deus, que possa existir nesta manhã, que possamos ouvir apenas a Sua voz. Tenha liberdade, Senhor Deus, no nosso meio para curar as feridas, para trazer ânimo e força a todo o Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse texto é um texto muito pequeno, não é mesmo? Tão rapidinho, são apenas 2 versículos. Nós estamos aqui falando de uma parábola. Todo o capítulo de Mateus é formado por parábolas. Parábolas são histórias que Jesus resolveu contar para explicar para o povo aquilo que ele queria dizer. Até o capítulo 12, então, Jesus começou a ser muito perseguido. E por causa dessa perseguição, Jesus também decide começar a falar sobre a sua mensagem através dessas parábolas, histórias que tinham um significado e que esse significado era entendido por aqueles que estavam próximos dele. E era talvez para ser confundido para aqueles que estavam perseguindo ele e os seus. Se nós formos ler o capítulo 13 todo, nós vamos ver que Jesus estava ensinando muitas coisas para aquelas pessoas que estavam andando junto com eles. Passamos aí pela parábola do semeador, passamos pela parábola do joio, do grão de mostarda, passamos pela parábola do tesouro escondido, até que Jesus chega nesses 2 versos e fala sobre a pérola. O que Jesus queria dizer com este texto? Ele estava fazendo uma comparação muito simples e profunda ao que seria o reino dos céus. Jesus queria que as pessoas soubessem, crianças, como é o reino dos céus. E ele escolheu esse elemento chamado pérola para representar o tamanho deste valor, que é o reino de Deus. A pérola, antigamente, era usada pelas esposas dos generais, dos reis, dos comandantes. Se nós formos pegar aí uma parte da história, tem alguns historiadores que indicam, inclusive, que existiam mulheres que eram tomadas por pérolas, que não dava nem para ver o seu rosto direito. Tamanha riqueza. A pérola, desde aquela época, representava então algo muito valioso, algo difícil de ser encontrado. A pérola tem um simbolismo muito interessante, porque ninguém pode ter metade dessa pérola.
Se você pega uma pérola e tenta partir a pérola no meio, sabe o que acontece com ela? A pérola se desfaz, ela vira farelo. Não tem como casar depois os dois pedaços da pérola partida. Assim é o reino de Deus. Aquele que encontra este valor tão precioso, não pode colocar um pé lá no reino de Deus e um pé atrás. Ele não pode dizer, eu sou meio crente, eu vou a metade para a igreja. Não, o reino de Deus é algo que só pode ser vivenciado e recebido se for completo. E a figura da pérola traz este ensinamento para nós. Jesus queria ensinar ao povo que o reino dele precisava de uma entrega total. O texto vai dizer que este negociante, este homem, esse comerciante, saiu em busca de pérolas. E ele destaca que quando o comerciante resolve comprar a pérola, não era uma pérola qualquer, era uma pérola de grande valor. Era uma pérola diferente. E ele entrega tudo o que ele tinha. Você já pensou em vender tudo o que você conquistou? Seu carro, a sua casa, as suas roupas, os seus brinquedos, as suas viagens. O que mais que é de valor para você? O texto mostra que ele vendeu tudo o que ele tinha. A Bíblia vai dizer que aonde está o nosso coração, nós devemos tomar cuidado, porque isso pode desagradar a Deus. Porque o nosso coração não pode estar nas coisas materiais, mas precisa estar em Deus. Você já pensou, se Deus chamasse você hoje para uma missão especial, você teria coragem de vender tudo para entrar no reino dos céus? O texto nos ensina claramente que para entrar neste reino maravilhoso, nós precisamos entregar tudo. Tudo. Atenção, crianças! Tudo o que nós temos. Estou falando aqui não de dinheiro, estou falando do pecado, da desobediência, da avareza, da tristeza, da angústia, da insegurança, de tudo aquilo que afasta você de Deus. Nós precisamos ter a coragem de pegar todo o pecado que existe dentro de nós e depositarmos tudo o que nós temos em Deus. Se fizermos isso, vamos encontrar uma pérola de grande valor. Agostinho, um dos pais da igreja, vai mencionar que esse é um grande desafio para o ser humano. Entregar tudo. A nossa alma, ela anseia por isso. Anseia por um preenchimento total, que podemos trocar por algo de grande valor. E Agostinho menciona em uma das suas frases mais imponentes, de que nós só somos completos quando encontramos o verdadeiro valor, e esse valor é o Senhor Deus. Você, mãe, nesta manhã, o meu desejo a você é que você conheça, aprenda a trilhar um caminho de entrega total e de indicação ao seu filho sobre qual é o verdadeiro valor da vida. Quero que você me acompanhe no seguinte pensamento. Podem me ajudar aqui, por gentileza? Quero que você me acompanhe nesse raciocínio. Algumas mães têm vidas muito complexas, muito difíceis. Algumas mães representam então o papel do pai e da mãe. Algumas mães estão sozinhas no seu dia a dia, mesmo tendo a presença de um marido. A dor, o cansaço, o sofrimento, às vezes não é visto
por ninguém. E enquanto eu pedi a Deus inspiração para esta manhã tão bela que estamos vivendo, Deus trouxe uma pessoa ao meu gabinete que me contou a história da ostra. E eu quero comparar a ostra a você, mãe, nesta manhã. Uma ostra. Existem tantos formatos, brilhos, locais diferentes aonde vivem. É um animal feito por Deus, que vive nas profundezas marítimas. E esse animal, quando ele recebe então um corpo estranho dentro dele, ele começa a reagir àquele corpo. Geralmente um parasita, uma pedra, um grão de areia. Quando entra dentro do seu corpo, em vez de expulsar ele afora, em vez de jogar ele fora, abrir a sua boca e dizer: "Opa, tem alguma pedra aqui dentro de mim", a ostra começa então a envolver este elemento de uma forma especial. Esse elemento chamado de madrepérola, ou nácar, me perdoe os biólogos se pronunciei errado, vai envolvendo então este corpo, camada após camada. E a biologia vai ensinar que este processo de produção de nácar, de madrepérola para com esse objeto estranho, é um processo dolorido. A ostra processa isso dentro de si com dor. Ela vai fazendo isso para proteger a ela e ao corpo. Este corpo vai crescendo. A biologia explica que, dependendo do tipo de ostra, pode durar de 1, 2 anos até 20 anos. A construção dessas camadas de madrepérola sobre o corpo que está ali pode demorar tanto tempo que pode durar a vida e custar a vida da ostra. Parece ser um processo que não vai acabar tão rápido. É um processo paulatino, lento, para a formação de algo muito importante, de algo muito brilhante. Eu estou falando da pérola. Quando chega no final, tantas camadas de nácar, tantas camadas de madrepérola formam então algo tão valioso, algo tão brilhoso ali dentro da ostra. Fico eu pensando que essa representação é a cara das mães. A dificuldade que às vezes uma mãe tem de proteger o seu filho, de ver que ele está indo pelo caminho errado, de ver que ele está tomando decisões erradas, e o desejo da mãe é só envolver o seu filho, é só esticar os seus braços e dizer que nada vai atingir o seu filho, de fazer mais uma camada, de ter a sensação de estar protegendo e ele crescendo, e você tendo que proteger de novo, e de novo, e de novo. Um processo que não é rápido. Ah, mãe, mas é um processo que dói. Um processo que dói. Às vezes você pode pensar aqui comigo: não, mas eu sou filho. O que essa pregação tem a ver comigo? Ah, eu não fui mãe ainda. O que essa pregação tem a ver comigo? Se você nesta manhã não é uma mãe que entrega o que tem a um filho, você tem que lembrar que alguém, algum dia, se entregou por você. Uma mãe, algum dia, te envolveu. Fez esse papel de abdicar aquilo que ela gostaria de comprar, de abdicar aquilo que ela gostaria de ter, de possuir naquele momento, por sua causa. Uma mãe segundo o coração de Deus é uma mãe que dentro do seu ventre, seja físico, seja emocional,
está gerando um filho que vai conhecer o verdadeiro valor da vida, que é o reino dos céus. Uma mãe que busca agradar o coração de Deus é uma mãe que está alinhada com o texto que acabamos de ler. Uma mãe que ensina sobre o reino, que ensina que o nosso valor não pode estar nas coisas terrenas, porque elas vão ser consumidas. Mas o nosso coração, o nosso recurso financeiro, tudo que temos, as nossas roupas, os nossos talentos, precisam ser entregues a Deus. Essa é a mãe que agrada a Deus, e está formando dentro de si algo que vai gerar valor, algo que aponta para o maior valor. E eu sei que aqui em nossa igreja nós temos muitas mães de grande valor que ensinam isso. Eu queria pedir 4 mães aqui do nosso público que ficassem de pé, segurassem a sua placa e dissesse a todos: qual é o valor que você tem tentado produzir dentro da sua casa? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos mães que estão se esforçando para cultivar filhos segundo a palavra de Deus. Venham aqui, mães, venham aqui na frente, tragam as suas placas, vamos mostrar para toda a igreja, porque nós sabemos que isso não é fácil, nós sabemos que é difícil, nós sabemos que vocês como mães estão sofrendo, porque criar uma pérola é muito difícil. Apontem então para a congregação as falas de vocês. Nós sabemos que é muito difícil produzir isso, e como igreja nós queremos reconhecer nesta manhã esta dor que vocês compartilham em suas casas, compartilham com os seus filhos. Por gentileza, mães, agora vamos colocar de uma forma simbólica estas palavras aqui dentro da nossa ostra, por favor. Porque nós sabemos que cada uma dessas falas, eu falo sobre arrependimento, obrigado. Eu falo sobre a palavra de Deus, glória a Deus, obrigado. Eu falo sobre o céu, obrigado. Eu falo sobre Jesus, obrigado. Que Deus continue dando força a vocês, para que vocês continuem falando daquilo que vocês aprenderam, daquilo que enche o coração de vocês, da fé de vocês, e que o lar de vocês se torne uma grande experiência espiritual, e que os seus filhos possam ser pérolas, não amanhã, mas sejam pérolas hoje, e que conheçam o verdadeiro reino de Deus. Deus abençoe vocês, podem sentar, obrigado. A história conta que por causa deste reconhecimento, aquele que procura a pérola, entrega tudo. E quando ele entrega, e nós reconhecemos que essas palavras são produzidas, meus irmãos, vem a pérola, vem o grande resultado, e ela pode ser retirada da ostra, e ela pode ser entregue a outra pessoa. Será que você já está preparada para entregar a sua pérola para outra pessoa? Vai chegar esse momento, e você precisa continuar incentivando a sua pérola a reconhecer que o verdadeiro valor, o grande valor, não é a vida dela, é o reino dos céus. Nós vivemos em uma sociedade hoje em dia muito bijuteria, que é tão bonita por fora, mas é oca por dentro, que perde o seu brilho facilmente. Nós queremos filhos, nós queremos uma congregação, nós queremos um povo de Deus que seja formada de mulheres ostras,
de mulheres que vão estar produzindo filhos para a nossa igreja, para a nossa sociedade, para o reino de Deus, que vão ser pérolas e que vão conseguir levantar o seu valor e dizer: o meu valor está abaixo do valor do reino de Deus, e entregar a sua vida para que este processo seja completo. Bem, antes que você resolva chamar o pastor Maurício para conversar depois do final desta pregação, eu sei que essa pérola não é branca, é dourada, tá bom? E algumas pérolas não são brancas. Você sabia? No tempo bíblico, as pérolas nativas eram mais acinzentadas do que brancas. Elas nem tinham um formato redondo, eram disformes. Com o passar dos anos, a mudança das águas, a intervenção humana em fabricar pérolas perfeitas, redondas, mais translúcidas, mais inovadoras, então há uma mutação com a intervenção humana também, e se nasce pérolas mais redondas, douradas, até de outras cores, mais avermelhadas. Pérolas que hoje podem ser encontradas na Índia, na Pérsia, e que têm um valor inestimável. Qual é o valor da sua pérola? Será que você tem ensinado apenas o valor que ela tem que ter? Porque o mais comum, meus irmãos, é nós encontrarmos famílias ensinando para os seus filhos apenas se proteger fisicamente, apenas se proteger sexualmente, apenas se proteger do olhar e das palavras de outros adultos, apenas cuidado, cuidado, cuidado. Mas nós não estamos encontrando mais mães que ensinem os seus filhos a entregar tudo o que têm e seguir o caminho do reino dos céus. Você está preparada para isso? Você precisa ensinar o seu filho, a sua filha, que ela tem valor, que ele tem valor, mas que acima de nós existe um Deus Todo-Poderoso e que precisa ser adorado. E que ela só vai entrar no céu se ela reconhece e decide entregar tudo aquilo que ela tem. Crianças, às vezes nós achamos que temos muito valor, mas nem sempre com Deus funciona assim. Às vezes precisamos entregar o que sentimos, o que pensamos, tudo o que somos, para que Deus nos coloque num lugar diferente. Que nesta manhã, você como mãe, possa decidir gerar pérolas para o reino de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelos exemplos de Jesus e a sensibilidade que Jesus teve de combinar as situações, de ensinar ao povo de forma protegida, de forma tão simbólica. Obrigado porque esta palavra é viva e ainda toca os nossos corações. E nós te pedimos que ela nunca mude a eficiência e a eficácia dentro de nós quando a escutarmos. Pedimos, Senhor Deus, nesta manhã, pelos desafios das mães aqui representadas, do desafio dos filhos aqui representados,
de honrar o nome do Senhor, de honrar o nome dos seus pais, de conseguir se entregar a Ti verdadeiramente. Age, Senhor Deus, no coração dos filhos, para que exista arrependimento, para que exista salvação, para que exista perdão. Em nome de Jesus. Eu quero que você, nesta manhã, seja encorajado a tomar essa decisão. Que você, como filho, decida sobre o que a palavra diz. Entregar tudo. Porque nesta manhã nós somos relembrados que nós já encontramos algo de grande valor, que é Jesus Cristo, que é o reino dos céus. Se nesta manhã você se arrepende como filho, eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu gostaria de convidar mães para orar por essas pessoas que vão ficar de pé. Mesmo que não seja o seu filho, mas que você, como mãe, possa envolver. Se nesta manhã você quer se arrepender, fica de pé, porque eu quero orar por você. Eu não sei qual é o motivo do seu arrependimento. Se é uma fala, se é uma situação, glória a Deus. Se é uma situação, mas é algo que precisa de arrependimento, fique de pé. Nós queremos orar por você nesta manhã. Alguma mãe, por favor, possa se levantar e orar. Mas alguém gostaria de se arrepender nesta manhã, reconhecendo que o reino dos céus é maior do que a sua vida, do que a sua decisão, do que o seu comportamento, do que a sua ação, do que a sua fala. Só existe salvação quando nós nos arrependemos. Se você não se arrepende, a salvação não pode te alcançar. Você tem que tomar essa decisão. Alguma mãe ali atrás pode me ajudar, por favor? Alguma mãe, por gentileza, aí atrás. Precisamos ter alegria, como família de fé, como igreja, de abençoar a vida de pessoas que não têm mais as suas mães, e que precisam ser amados, que precisam ser cuidados, que precisam ser envolvidos, e que estão no nosso meio. Deus instituiu você como mãe. Cuide dos seus, cuide do povo de Deus. Mas alguém quer se arrepender nesta manhã, reconhecendo o poder magnífico do nosso Deus? Fique de pé. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque os nossos olhos presenciaram o arrependimento. Nós sabemos, Senhor Deus, que os nossos olhos não precisam presenciar nada. Nós sabemos que os corações é que precisam se arrepender. E se houve, Senhor Deus, outras manifestações de arrependimento, de corações verdadeiros nesta manhã, que o Senhor possa receber essas manifestações, e que essas pessoas possam se sentir abraçadas pelo Senhor, envolvidas pelo Senhor, em sua caminhada, em sua jornada de fé. E que mães espirituais possam se levantar para acompanhar essas pessoas, a andar junto, a amá-las, a dar mais um passo de fé quando elas estiverem cansadas ou estiverem errando. Que possamos servir uns aos outros como tua igreja, em nome de Jesus, amém. Podem assentar.